Gravando. Bom, o que eu tenho? A tabela Z é a confiança que eu vou ter dentro deste meu intervalo, tá? Então, eu tenho uma confiança de 90%. Esse Z crítico, que é esse coeficiente de confiança, eu sempre é uma constante, tá? É 1,65. Se eu tenho 95% de confiança, o meu Z crítico é 1,96. Se eu tenho 99% de confiança, é 2,58 o Z crítico, tá? Claro que essa escala, ela tem vários parâmetros, ela pode oscilar aqui de um ponto percentual a um ponto percentual. As mais utilizadas são essas três. Na hora da prova, vocês não precisam se preocupar. Eu coloco sempre no cabeçalho da prova a tabela do Z crítico e a tabela do T. A tabela Z e a tabela T. São as duas tabelas que vocês podem querer utilizar durante a prova. Então, esses números vocês não precisam decorar, tá? Mas a gente acaba decorando, eu pelo menos esses 95%, que é o mais utilizado, eu já sei decoro que é 1,96, tá? Porque a gente acaba decorando de tanto utilizar. Mas não é uma coisa que vocês precisam saber decorar. Tranquilo? Tranquilo. Deixei a Paola de fora da aula. Agora botei ela para... Feito. Tá. Então, bora lá. Vamos calcular o nosso intervalo. Então, vamos imaginar que nós tenhamos o seguinte ali, ó, como disse o primeiro exemplo, tá? Vamos construir uma tabela de intervalo de confiança para a idade dos estudantes graduados, usando nossa média amostral como sendo 24,2. O que é a média amostral? Esse teu X barra aqui, ó. Então, aqui no exemplo, o teu X barra é o 24,2, tá? Para isso, devemos conhecer o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é o meu N e o desvio padrão populacional. Suponha que o tamanho da amostra seja 36. Então, teu N é 36. Esse cara que vai usar. E o teu desvio padrão populacional. O desvio padrão populacional ali, eu disse que era 3. Certo? No enunciado. Vamos calcular os intervalos, então, para 90%, 95% e 99%. Como é que eu vou calcular esse intervalo? Utilizando essa fórmula. Observem que essa fórmula tem o mais e tem o menos. Quando eu adiciono, o que acontece? Estou adicionando, estou pegando o limite superior. Quando eu faço a subtração, eu pego o limite inferior, tá? Então, é dessa forma que a gente vai usar isso aqui. Não, estão lembrados quando vocês faziam a fórmula de Bhaskara que tinha x' e x duas linhas? Mais ou menos por aí. Sim. Tá? Então, mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Vamos começar com um intervalo de 90% de confiança. Para 90% de confiança, tu vais pegar a tua média, que é 24,2, mais ou menos o Z crítico de 90%, é o coeficiente 1,65. Vezes o valor do teu desvio padrão, que é 3, dividido pela raiz quadrada do número de amostras que tu tem, que no caso é 36. Me coloquei numa zona de conforto, peguei uma raiz quadrada exata aqui para conseguir calcular certinho, certo? Então, aqui, ó, 24,2 mais ou menos, faça essa multiplicação aqui. Vou pegar minha calculadora. Pode dar quebrado isso aí, né? Pode não, vai dar quebrado, meu João. A probabilidade dele dar quebrado é muito grande. Isso aqui vai dar 4,95 divididos por 6. Primeiro vocês dividem, depois somem e subtraiam aquilo ali. Vai dar 0,825, certo? Aqui, quando tu faz a soma, tu tem o limite superior. E quando tu faz a subtração, o limite inferior. Então, 24,2 menos 0,825.
23, eu vou arredondar, tá? Porque deu 23,375. Eu arredondei para 38. E agora o outro, 24,2, somando 0,825, deu 25,03. Fiz um arredondamento aqui. Então, quem é o meu intervalo de confiança? Meu intervalo de confiança é... Estou riscando a minha parede. Meu intervalo de confiança vai de 23,38 a 25,03. Com uma confiança de quanto? De 90%. Para o tamanho de amostra, 36. Conseguiram entender? Aqui eu tenho uma amplitude. Onde é que está esse cara 24,2? No meião. Ele tem que ser o número do meio. Sempre o número do meio. Alguma dúvida até aqui, pessoas? Não? Bom, se não temos aqui, vamos montar, então, mesmo intervalo de confiança, só que agora para 95%. Então, ali eu tinha um de 90%. Vou trocar a caneta para ficar melhor de vocês enxergarem. Porque eu não tenho um quadro grande, que nem lá na faculdade, né? Então, vou ter que ir do ladinho, que depois eu quero fazer uma comparação. Então, para 95% de confiança, o meu Z crítico que eu vou utilizar é 1,96. Aplico a mesma fórmula. Quem é a tua média? 24,2. Então, 24,2 mais ou menos. O Z crítico é 1,96 vezes o teu desvio padrão, que é 3, a raiz quadrada do tamanho da tua amostra, que é 36. Certo? Ficou claro ali? Bom, vou multiplicar ali 1,96 vezes 3 dá 5,88. Já vou dividir esse cara por 6. Então, eu tenho 24,2 mais ou menos 0,98. Certo? Aí eu vou somar e subtrair. Vou subtrair de 24,2. 24,2 menos o limite inferior, 23,22. E agora eu vou somar 24,2 mais 0,98, 25,18. Certo? Poderia fazer, já está pronto ali, né, o de 99%, mas esses dois já está bom para que eu consiga comparar com vocês, e esse é o motivo de eu não ter apagado e ter colocado assim, ó, pode estar bem apertadinho, mas é uma coisa que eu quero que vocês vejam. Olha só, quando eu tenho 90% de confiabilidade, ou um intervalo de 90% de confiança, tá? O tamanho do meu intervalo é este. Quando eu aumento o meu nível de confiança, então estou aumentando a minha confiança nessa pesquisa. Eu aumento a minha confiança na pesquisa, o que aconteceu com o intervalo? Ele aumentou ou ele diminuiu? Aumentou. Claro, porque daí a confiança é minha, eu sei que eu não vou errar. Quanto maior for o intervalo, mais chance eu tenho de acerto. Concorda? Sim. Sim. Entendido? Aumenta a confiança, diminui o intervalo? Quando tu aumenta a confiança, aumenta o tamanho do intervalo. Exemplo. Tá? Se tu tá na minha frente, eu não sei com quem eu tô falando, tá? Porque eu não consigo ver com quem eu tô falando. Max. Tá. Tu tem quantos anos, Max? 25. Tá, pode mentir, não tem importância, não tá tirando mesmo? 25. Aí tu pergunta pra mim assim, ô professora, quantos anos a senhora acha que eu tenho? Aí eu quero ter confiança no que eu vou acertar. Então eu poderia dizer assim, tu tens entre, olha só, tu tens entre 23 e 24. Quantas chances eu tenho de acertar isso? 2. Se eu aumentar o meu intervalo, eu não vou ter mais chance de acertar? Se eu disser assim, tu tem entre 22 e 26. Eu acerto se tiver 22, 23, 24, 25, 26. Eu tenho 5 chances de acertar.
Então, a confiança que eu tenho em acertar, se a minha amplitude for maior, é maior. Então, meu nível de confiança nesse acerto é maior. Concorda? Sim. E a minha, professora, Sim. e a minha taxa de erro também aumenta ou não? A tua taxa de erro também aumenta? Não, a tua taxa de erro não aumenta. Quanto maior for o teu nível de confiança, menor a tua taxa de erro. A soma do teu nível de confiança com a tua taxa de erro tem que dar 100%, concorda? Porque na probabilidade só tem duas chances, ou tu acerta ou tu erra. Então, se eu estiver trabalhando com uma confiança de 90%, qual é o meu risco de erro? 10%. Se eu estiver trabalhando com um nível de confiança de 95%, qual é o meu risco de erro? 5%. E de 99%, qual é o meu risco de erro? 1%. Certo? Consegui me fazer clara? Certo. Doutora, olha só. Sim. Esse X barra aí, que no caso está como uma média, ele vai ser sempre dado no enunciado ou vai ter que ser feita alguma conversão, uma proporção para achar ele? Só para esclarecer essa parte. Tá, assim, ó. Ele pode ser dado, mas ele pode ser também calculado. Então, a gente vai fazer exercício onde a gente calcula e onde a gente recebe. Mas pensa o seguinte, a gente vai ter uma aula só sobre medidas de posição e medidas de dispersão, certo? E daí a gente vai começar a calcular essas médias. Por enquanto, ele vai ser dado, mas posteriormente ele pode ser pedido para que vocês calculem essa média aí, tá? Mas, olha, Perfeito. o Cristiano está falando comigo, né? Isso. Cristiano, assim, ó, se eu pedisse uma média aqui, se eu te dou um intervalo de confiança, tem como tu saber a média? Tem. É o número que está no meião. Essa é a tua média. Tá? A gente entra. Ficou claro aqui, então, esse intervalo de confiança? Ok. Aqui na folha tem todos os itens ali, né? Daí fala em erro de estimação na página 3. O erro no intervalo de estimação diz respeito ao desvio, a diferença entre a média amostral e a verdadeira média populacional. Então, prestem bem atenção. Tu tens... fica claro para vocês o que é quando eu falo em amostra, o que eu falo quando eu falo em população, o que é uma coisa e o que é outra? Fica claro isso? Fica bem claro. Tá. Então, assim, quando eu tenho, nem sempre, prestem bem atenção, eu poderia pegar todos os estudantes da nossa turma, tá? E fazer uma média de idade populacional, correto? Então, eu tenho uma média da população de todos os 30 estudantes da nossa turma. Perfeito? Perfeito. Vou ter uma média lá, sei lá, deu 32 anos. Não sei, 32 anos, deu a média. Aí, ao invés de eu pegar essa média da população, eu pego alguns estudantes. Eu seleciono 6 estudantes. Qual a probabilidade da média desses 6 estudantes ter dado a mesma da população? Pode dar? Pode dar. Mas dar cravado, vocês concordam que é muito difícil? Sim, porque Sim. o alvo é pequeno, Uma né? média, né? Exato. Então, tem uma diferença entre a média da população e a média amostral, certo? E essa coisa essa diferença entre a média da população e a média amostral é esse erro que eu falo aqui. Tá? Então, diz assim, ó, erro de estimativa. O erro de estimativa é a diferença, então, entre a média amostral e a verdadeira média da população. Porque a média real é a média da população, não da amostra. Então, essa diferença, claro que a média dessa amostra não vai ser tão distante da média da população, mas raramente ela vai ser igual. Só se eu pegar uma amostra muito fiel ou se os elementos da minha população forem muito homogêneos, muito semelhantes. Caso contrário, não vai acontecer. É muito raro dar cravado a mesma coisa. Essa diferença, então, entre a média amostral e a média populacional é o que eu chamo de erro de estimativa. Tá?
Porque eu estou estimando e eu vou ter um erro cada vez que eu estimo. Porque quando eu estimo, eu não estou sendo pontual, eu não estou sendo categórica. Pontual é aquela, meu carro faz 15 km por litro. Eu estou estimando, então eu estou dando um intervalo. Ele faz entre 14 e 16, certo? Então, essa diferença aí é o meu erro de estimativa. Existe uma fórmula para calcular o erro de estimativa. Tá? O erro de estimativa ali, então, ele é calculado, é outra fórmula aqui, ó, e ele é calculado. O erro de estimativa é igual ao Z, né, vezes o desvio padrão dividido por N. Esse é o meu erro de estimativa. Tá? Aí eu tenho um exemplo ali embaixo que fala sobre erro de estimativa. Vou apagar esse intervalo e eu vou para o exemplo do erro de estimativa. Então, diz assim, ó, exemplo, que tamanho de amostra será necessário, porque daí o que eu tenho? Como eu posso calcular o erro de estimativa, mas eu também posso, através do erro de estimativa, calcular o tamanho da minha amostra. Tá? Como é que eu faço? Eu pego, é a mesma fórmula, só que eu vou isolar o N aqui, ó. Então, para calcular o tamanho da minha amostra, eu posso dizer que o tamanho da minha amostra vai ser N, que é igual a Z vezes o desvio padrão dividido pelo erro elevado ao quadrado. Certo? Então, eu posso dizer que é isso aqui. Tá? Então, essa fórmula preta saiu da onde? Dessa fórmula do erro de estimação aqui. Então, que tamanho de amostra será necessário para produzir um intervalo de 90% de confiança? Então, 90% de confiança, ele está te dando essa confiança porque tu vai ter que usar o que aqui? O Z crítico. E o Z crítico para 90% é 1,65. Tu pegou aonde? Da tabela. Certinho? Então, tu pegou isso aqui da tabela. Bom, então 90% de confiança para uma verdadeira média populacional com um erro de 1 para qualquer um dos sentidos. Então, o teu erro é 1. Qualquer um dos sentidos significa para mais ou para menos. Tu pode errar 1 para cima ou 1 para baixo. Isso que significa esse 1 para qualquer um dos sentidos. Certo? Se o desvio padrão populacional for 10. Então, como é que tu vais fazer isso? O número da tua amostra vai ser, o teu Z crítico, que é 1,65, vezes o teu desvio padrão, que é 10, dividido por quem? Por esse teu erro, que tu disse que é um erro, um ponto para cima ou para baixo, tudo isso elevado ao quadrado. Então, tu tem 16,5 elevado ao quadrado. O número da tua amostra é 272,25. A fórmula é bem simples de aplicar, certo? 272,25. Prestem bem atenção aqui. Vou botar um asterisco. Quando eu falo em número de amostra, eu tenho que pegar um número de amostra é sempre um número inteiro, tá? Então, não existe número de amostra decimal. Tá, professora? Mas a senhora calculou e deu decimal. Ok. Então, eu vou arredondar isso aqui para 272, porque isso aqui está mais perto do 272 do que do 273? Não. Número de amostra, tu sempre arredonda para o maior inteiro. Mesmo que isso aqui seja muito próximo de 272, tu vai arredondar isso para quanto? 273. Porque tu tem que pegar um número inteiro para calcular o número de amostra. Não pode pegar uma amostra quebrada. Ah, quantas pessoas eu vou pegar na minha amostragem? Tem como tu pegar 272,25 pessoas? Nem o esquartejado, porque o esquartejado não vai te responder. Logo, tu vai sempre arredondar para cima, 273 pessoas.
peca pelo excesso no número da amostra, nunca pela falta, certo? Então, tu vais pegar para o número de amostra o maior inteiro. Ficou claro isso aqui, gente? Ficou, professora. E boa Claro. piada do esquartejado aí. Gostou desse esquartejado? É síndrome de quarentena, entendeu? Tu já tá em casa sozinho, tu já tá de saco cheio, tu já tá esquartejando. Professora, olha só. Se tu pegar a fórmula do erro, tu consegue achar aquele x barra, né? Só que tu vai ter que usar o mais e o menos, né? Sim, posso fazer o processo todo ao contrário. Isso aí, guri. Posso fazer Ah, tá. Beleza. certinho? Kleber, quer Perfeito. coisa, Kleber? Não, é para a senhora ver alguém aí parar um pouquinho com a quarentena, né? Pelo menos está enxergando alguém, né? Obrigada pelo apoio moral, Kleber. Obrigada. Valeu. Tá? Então, esse aqui era o exemplo que eu queria dar. É o exemplo que já está colocado ali para vocês, né? Tá todo feitinho ali. Bom, aí nós temos a distribuição T. A distribuição T é uma outra tabelinha que ela vem aqui, ó, na página 4 deste arquivo, tá? Então, aqui a gente tem a tabela Z, e aí, logo em seguida, a gente vai ter uma tabela T. Eu vou escrever essa tabela T e vou comparar com vocês as duas tabelas. Isso aqui eu não vou tomar, tá? Esse álcool aqui é para colocar no paninho e limpar o quadro. Não se preocupem. O grau de sanidade da professora. Vamos lá. Vou apagar aqui, ó. E daí eu vou colocar a tabela T aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Vou escrever ela de uma outra cor para que a gente consiga enxergar as diferenças. Tabela T. Então, a mesma coisa. Tu vai ter a confiança dos mesmos parâmetros lá. 90, 95, 99. E o valor do teu T crítico, tá? Então, para 90 é 1,711. 2,6 aqui. Não precisa ser os 3 casas decimais, tá? Nem sei por que eu escrevi essa tabela aí com 3 casas decimais e a outra com 2. Mas são esses valores da tabela T. Quando é que se utiliza tabela Z e quando se utiliza a tabela T? Bom, a tabela T, e daí eu sugiro que vocês sublinhem isso, porque é exatamente isso que na hora da prova vocês ficam em dúvidas. E observem a diferença dos coeficientes, tá? 90% é 1,65 e aqui 1,711. É uma diferença e tanto. Olha para o 99%. 99% é 2,58 e aqui é 2,797. Isso dentro daquela fórmula pequenininha ali dá uma discrepância muito grande. E daí vocês ficam sempre em dúvida. Vou usar o quê? Vou usar a tabela Z ou vou usar a tabela T? Aonde que está escrito o pulo do gato da situação? Primeiro, quando é que tu utiliza essa? Quando o teu número de amostra for 30 ou menor que 30. Então, tu vai usar isso aqui quando o teu N for 30 ou menor que 30. A tua amostra é muito pequena, tu utiliza sempre a tabela T. Tem outra situação que tu vais utilizar a tabela T? Sim, tem. Ó, deixa eu ver onde está escrito aqui, ó. A distribuição T supõe-se que a população submetida de amostragem seja normal. Essa hipótese é particularmente importante para N menor do que 30. Então, tu vai usar sempre N menor do que 30. E quando tu estiver falando de amostragem e não de população. Porque a população lá do desvio padrão, tu usa a tabela Z, certo? Então, é nessas duas situações aí. Vamos ver um exemplo, então, para montar uma tabela, um intervalo ali
entre uma tabela e outra. Exemplo. Tá, eu quero construir um intervalo amostral. Esse intervalo amostral, eu vou ter uma média, então é aquele x barra lá que eu tinha, eu quero a média 20. Eu tenho um desvio padrão amostral, ó. Antes, o desvio padrão que eu trabalhava era um desvio padrão populacional, o que me dava uma tabela Z. E agora eu tenho um desvio padrão amostral, o que me dá uma tabela T. E o meu N também vai ser um número menor do que 30. Então, meu desvio padrão aqui, amostral, ele é 1,5. E o tamanho da minha amostra, que é o meu N, é 25. Então, eu tenho desvio padrão amostral e um N pequeno. Desvio padrão amostral e N menor do que 30 ou igual a 30, me reporta uma tabela T, diferente do exemplo anterior. Ok. Quero calcular, então, a margem. Vou calcular a margem para 90% de confiança. %90 de confiança, na tabela T, vai me dar um T crítico de 1,711. É esse que eu vou utilizar. E daí, eu utilizo a mesma fórmula. Ah, eu posso usar o seguinte, ó. Eu estou usando o mesmo símbolo para desvio padrão amostral e desvio padrão populacional. Também posso tirar esse aqui e colocar, como é um desvio padrão amostral, colocar um Szinho, ao invés daquele outro símbolo que eu utilizava. Tá? Isso também facilita na hora de vocês verificarem o que é um e o que é outro. Aí, qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui? Média, mais ou menos o T crítico, vezes o desvio padrão, que pode ser esse símbolo ou outro, porque isso pouco importa, desde que tu saibas o que tu está aplicando, dividido pela raiz quadrada do tamanho da tua amostra. O tamanho da tua amostra é 25. De novo, peguei um número que me deixa numa zona de conforto, uma raiz quadrada exata ali para calcular rapidinho para você. Tá? Então, como minha média é 20 mais ou menos o valor do meu T crítico lá, que é 1,711, vezes o valor do meu desvio padrão, que é 1,5, dividido pela raiz quadrada de 25. Certo? Bom, quando eu coloco tudo isso na calculadora, o que eu tenho? Vamos lá. 1,711 vezes 1,5, divididos por 5. E agora eu vou pegar o limite inferior. Isso é 19,49 eu vou colocar, porque deu 48,6, arredondei, 49. E agora vou para o outro lado, que seria a soma. 1,711 vezes 1,15 divididos por 5, somo com 20 agora, para ter o limite superior. Isso aqui vai dar 20,51. Esse é o meu intervalo de confiança. Ficou claro, gente? Sim? Ficou claro, senhor? Sim, professor. Tá. Eu acho assim, ó, coisas importantes deste tópico, deste assunto, foram essas trabalhadas até agora. Aí, não sei, eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos aqui dessa segunda live. E daí, na próxima live, a gente já entra com o assunto 8, que é a amostragem. Tá? Esse assunto aqui, ó, ele é mais gordinho, acho que ele tem umas 8 páginas. É óbvio que nós não vamos terminar este assunto na aula de hoje. Tá? Esse assunto 8 a gente inicia na aula de hoje, mas a gente vai terminar ele na próxima aula. A próxima aula a gente termina o 8 e vê o 9 também. Então, eu vou começar a colocar as postagens dos assuntos para que vocês tenham eles com maior antecedência.
Eu sei que essa semana eu acabei postando, vou fazer minha meia-culpa aqui, acabei postando tudo muito em cima. Mas foi uma semana bem complicada e trabalhosa aí, tá? Mas a semana que vem vai estar melhor. De repente eu já organizo, mudo para a semana que vem, nesse final de semana mesmo. É quem quiser imprimir, não sei se vocês gostam de imprimir e tal. Essa coisa, imprimir folha é coisa de velho, né? Eu gosto de ter os arquivos todos impressos à mão. Não sei se vocês trabalham assim ou não, tá? Ficou claro aí, gente? Tranquilaço? Tranquilo? Tranquilo? Agora a gente vai fazer o nosso intervalo de 20 minutos aí e voltamos às 9, então, tá certo? Sugiro que querem trabalhar um pouquinho mais, façam aqui para 95 e para 99. E daí confiram com os valores que eu tenho aqui. A mesma coisa que aconteceu em relação à amplitude da tabela Z, vai acontecer na tabela T. Quanto maior a minha confiança, maior a minha amplitude, maior o tamanho do meu intervalo, certo? Então aqui eu vou ter um intervalo aqui, ó, de 19 a 20. Quando eu estiver trabalhando com 99%, eu vou ter o intervalo de... Não está pronto aqui os intervalos. Mas eu vou ter um intervalo de 19 a quase 21 aqui para a tabela. Quando eu estiver trabalhando com 99%. Certinho? Ok. Até daqui a pouquinho, então. Até daqui a pouquinho, então, tá, gente? Abraço. Professor, Bora, não fuja. 20 minutos, professora? Sim, voltaremos às 9, tá? Mas eu aviso ali no WhatsApp para vocês que eu tô às 9 horas, tá?